Oi, pessoal! Vamos hoje iniciar nossa aula falando sobre os modos de individualização da pessoa natural, tá? Inicialmente lembrar que esse assunto ele é importante justamente a partir do momento em que a gente relembra o conceito de relações jurídicas, né? As relações jurídicas são aquelas relações que se estabelecem entre os sujeitos na sociedade, né? Seja para exercitar direitos, seja para ser indagado ou cobrado de obrigações, tá? E aí, para isso, para o exercício efetivo dessas relações jurídicas, faz-se necessário que os sujeitos, que são justamente os protagonistas, né, dessas relações, eles sejam perfeitamente individualizados, né, no seio da sociedade. Então, é por isso que nós estudamos os modos de individualização da pessoa natural. E aí existem três grandes formas, três grandes espécies de individualização da pessoa natural na sociedade, que são o nome, né, o estado e o domicílio, certo? E o nome, assim compreendido como aquele meio, né, que te designa, que te diferencia, que te distingue, né, enquanto pessoa natural dentro da sociedade. Né? Identifica e especifica aquela pessoa, diferenciando-a das demais, certo? No seio da sociedade. O Estado ele vem a indicar a sua posição, né, na sociedade política e na família, certo? Então o Estado tem essa importância, ele vai designar a sua posição na sociedade política e na família. Enquanto o domicílio ele vem a ser a sede da tua relação jurídica, certo? Aquele local onde você poderá ser localizado para o exercício dos direitos e para ser cobrado dos seus deveres, certo? Então a gente começa a falar sobre a questão do nome, certo? Então, o nome é o elemento individualizador da pessoa natural, como a gente já falou. Né? É aquele elemento que vai especificar aquela determinada pessoa, aquele determinado sujeito, diferenciando-o das demais, certo? Então, ele indica, né, a sua personalidade, ele te especifica, ele te diferencia das outras pessoas, certo? Então, o conceito o Gonçalves traz para a gente, quando ele diz assim, ó, o nome é a designação ou sinal exterior pela qual a pessoa identifica-se no seio da família e da sociedade. Então, se diz que o nome é o meio mais característico, né, da individualização da pessoa natural, porque não se concebe na sociedade a existência de uma pessoa humana sem a designação de um nome, certo, gente? E aí existem alguns aspectos, algumas características desse nome que precisam ser trazidos à tona para a gente verificar a importância jurídica desse assunto. Tá? Então, primeiro é entender que o nome ele tem uma relevância em razão do seu aspecto público. E aí por quê? Porque o Estado, né, e a própria sociedade, eles têm um interesse jurídico para que a pessoa seja perfeitamente identificada. Né? E isso aí tanto perpassa a noção de cumprimento de deveres quanto o exercício dos próprios direitos. Tá? Se a gente for verificar o artigo 16 do Código Civil, ele nos diz o seguinte: toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Que aí logo adiante a gente vai especificar, né, esses aspectos do nome, né, esses componentes do nome, que são o prenome e o sobrenome, tá bom? E aí, ó, é importante só a gente dizer que essa percepção do aspecto público do nome, ele já desde a lei dos registros públicos, né, que é a lei 6015 de 73, já traz, né, essa legislação federal, ela já traz para a gente uma questão importante, que já desde aquela época já havia a percepção de que o nome ele não pode ser utilizado, né, para fins de exposição da pessoa natural ao ridículo, né? Isso a gente verifica no artigo 55, no parágrafo único da Lei de Registros Públicos, quando o legislador nos diz: os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores, certo? Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, o oficial, né, submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. Então você verifica que, ainda que seja uma manifestação volitiva, né, uma intenção de vontade dos pais de querer apor para o filho um nome que seja considerado ridículo, e a gente tem alguns casos que são nomeados, né, pela sociedade, é dito, né? Será que de repente já existia uma pessoa com o nome 1, 2, 3 de Oliveira 4? Né? Será que isso pode? Né? Isso é um exemplo que a gente está
colocando porque é uma coisa que é largamente difundida, né, e comentada socialmente. Então, se eventualmente um pai ou a mãe, né, desejem apor ao filho esse prenome que seja considerado ridículo, o oficial do registros públicos, né, o oficial do registro público, e aí nesse caso notadamente é o registro civil das pessoas naturais, né, ele recusa, né, a promover o assentamento desse nascimento com esse prenome, né, e se o pai não se conforma com essa recusa, o oficial ele pode, né, suscitar, né, a instância judicial para que seja dirimida essa questão, né, e aí se cria um procedimento semelhante àquilo que a gente chama de suscitação de dúvida, né, quando o oficial ele não quer exercitar um ato por uma questão de legalidade, né, já que a lei, no seu artigo 55, parágrafo único, a lei de registros públicos assim proíbe, e aí se o pai não se conforma, a questão passa a ser dirimida em juízo, certo? Mas sempre levando em consideração que o judiciário tende à aplicação da perspectiva legal e não permitir que uma pessoa tenha seu prenome aposto de maneira ridícula, né, como uma forma vexatória para que essa pessoa seja designada na sociedade. Tá? Então esse é o primeiro aspecto que demonstra, né, uma questão do viés público que existe sobre o nome. Né? Então essa vedação, essa preocupação pública de que as pessoas não possam ser expostas ao ridículo. A segunda questão é a noção geral de que há uma proibição, aí bem verificada em caráter relativo, né, de que os prenomes eles não possam sofrer alterações. Tá? Isso aí é uma presunção, né, de que as pessoas não possam ter seus prenomes alterados. Isso está lá no artigo 58 da Lei de Registros Públicos, mas essa presunção a gente vai ver adiante que ela é relativa, ou seja, ela existe em caráter iuris tantum, tá? E nós veremos adiante que existem situações sim em que em caráter excepcional a pessoa pode ter o seu prenome alterado. Mais adiante a gente vai voltar a falar sobre isso, certo? Com relação ao aspecto individual, veja, nós primeiro abordamos o aspecto público, né, sobre o nome. Agora a gente vai falar sobre o aspecto individual. A gente precisa verificar que no aspecto natural, né, a pessoa natural ela tem o direito de ter o nome, né, e tem o direito mais ainda de ter esse nome salvaguardado, protegido pelo direito, né, que nesse caso deve reprimir eventuais abusos, né, eventuais práticas que venham a querer macular o nome alheio, né? E nesse sentido a gente observa o teor do artigo 17 do Código Civil, quando ele nos diz o seguinte: o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória, né? Então aquele argumento de repente de alguém que pega o nome, né, da pessoa e em tom de brincadeira, né, fica expondo ao ridículo, e aí de repente alguém pode se lembrar, né, de uma situação social recente que nós vivemos, quando foi utilizado o prenome Braulio, né, com uma forma meio de chacota, de galhofa, que foi utilizado em alguma propaganda institucional, né, de alguma campanha governamental, e aí as pessoas começaram a utilizar esse nome Braulio de maneira vexatória e ridícula. E aí, eventualmente, as pessoas que se sentiram ofendidas, né, por essa prática, elas poderiam sim, né, buscar judicialmente a repressão dessa conduta, né, porque não se admite que o nome alheio possa ser utilizado com essa finalidade, né? Porque é uma finalidade abusiva, você está expondo uma designação de uma pessoa de maneira vexatória, de maneira ridícula, né? E não se faz isso, certo? Justamente por observância ao artigo 17, certo? E aí, ainda que essa pessoa que tenha efetuado essa prática, né, de utilizar o prenome, né, venha dizer, mas eu não tive a intenção de ofender, eu não tive a intenção de expor essa pessoa ao ridículo, mas a própria lei está dizendo, né, que ainda que não haja intenção difamatória, né, ainda que não haja intenção de expor aquilo que a gente chama de honra objetiva, né, aquilo que as pessoas veem do sujeito, né, não quis mudar aquela percepção das pessoas sobre ela, não importa, né? Ainda que não haja essa intenção difamatória, se verifica que essa prática ela não é permitida e que, muito pelo contrário, ela deve ser vedada pelo direito, certo? Então, qualquer tipo, né, de utilização do nome para fins de usurpação, de abuso, de vexame, de galhofa, isso são condutas, né, esses são exemplos, né, esses são exemplos de práticas que são vedadas pelo direito.
certo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar de alguns aspectos que a doutrina traz que são curiosos assim, em torno do nome. O primeiro é em relação ao chamado pseudônimo, né? O pseudônimo, que é o que popularmente a gente conhece como codinome. E aí você diz, isso tem previsão na lei? Tem sim, né? A gente verifica lá no artigo 19 do Código Civil, diz o seguinte: o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Então você percebe o seguinte, esse pseudônimo, né, esse codinome ou falso nome, né, que na realidade é uma prática muito utilizada, né, por artistas, por literatos, por pessoas que são de determinados segmentos, né, que criam nomes que na verdade são nomes que não existem na prática, né, mas são nomes que não existe na prática no sentido de dizer que não é o nome não é o prenome da pessoa, não é um nome que ela tenha recebido dado pelos seus pais, mas foi um nome que ela criou para desenvolver uma determinada atividade, né? Então nós temos aí, por exemplo, o exemplo de Xuxa, né? O nome dela não é Xuxa, né? Mas ela utilizou esse pseudônimo Xuxa, né, como sendo um pseudônimo que licitamente a identificava na sociedade, e ela construiu toda a carreira artística dela com base nesse pseudônimo. Então, o que a lei diz é, tanto o prenome, né, e o codinome, tanto o prenome quanto o patronímico, que é o sobrenome, eles têm proteção, quanto os pseudônimos também têm, né, desde que seja utilizado para atividades lícitas. Certo? Então, um eventual mácula, uma eventual prática, né, irregular ou ilícita em desfavor do pseudônimo de alguém, ele pode ser reprimido judicialmente também, em obediência ao artigo 19 do Código Civil. Tá, gente? Então, há uma eventual utilização equivocada, indevida, abusiva do pseudônimo, ele vai ter a mesma proteção que o nome faria jus. Portanto, a parte ela faz jus a uma indenização por uma eventual má utilização desse pseudônimo, tá bom? Um outro ponto importante é a gente verificar a indagação sobre a natureza jurídica do nome. Então, o que é que o nome, né, representa para o direito? E quando eu falo nome, eu falo o prenome e o sobrenome também, tá? Então, existem algumas controvérsias doutrinárias, mas o predomínio, né, o aspecto que é predominante é de que o nome ele tem natureza jurídica de direito da personalidade. Então, toda pessoa, né, ela faz jus a um nome, e isso é um direito que integra a sua personalidade, ao lado de outros direitos, assim como a vida, a liberdade, a honra, né? Então existe uma série de direitos da personalidade, que é um assunto que a gente vai ter adiante, né, nas nossas próximas aulas, mas o nome ele tem natureza jurídica de direito da personalidade. Esse é o entendimento predominante em que pesem as controvérsias, tá bom? Então vamos lá. Quais são os elementos que integram o nome? Então, revisitando o artigo 16, porque o artigo 16 diz que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então, o que é o prenome? Né? O prenome ele vem a ser aquilo que a gente chama de nome de batismo, né? Aquilo que a doutrina coloca como nome de batismo. E o sobrenome é o chamado patronímico, né? O nome de família, ou também chamado apelido familiar, certo? Então perceba que o nome ele é composto, né, desses dois elementos, que são o prenome e o sobrenome, certo? É importante lembrar que algumas pessoas elas possuem dentro dos seus nomes aquilo que a gente chama de agnome. E o que é o agnome? É uma forma de distinguir as pessoas da mesma família que têm o mesmo prenome, tá? Então, de repente, você tem Francisco José da Silva, né? E aí o descendente dele vem se chamar Francisco José da Silva Júnior, ou filho, ou segundo, certo? Então, o filho, segundo ou júnior, como a gente colocou aqui, seriam exemplos de agnomes, tá? Justamente para impedir que duas pessoas tenham o mesmo nome, para que não fiquem pai e filho com os mesmos nome e, no caso, prenome e patronímico, certo?